Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do sistema endócrino, agora falando do eixo hipotálamo hipofisário. Eu sou a professora Luciene Catai e vou acompanhar você no estudo desse tema. Bem, para começar, é importante mostrar a localização dessas duas estruturas que a gente vai trabalhar hoje. O hipotálamo, que integra função nervosa, pois ele é o centro de controle da homeostase corporal com a função endócrina, e a hipófise, que é considerada a glândula mestre do corpo, porque ela secreta hormônios que vão regular a secreção hormonal de outras glândulas. Então, apesar das pequenas dimensões, essas duas estruturas que se comunicam por uma região em forma de pescoço chamada infundíbulo, tem uma importância extrema aí dentro do nosso sistema endócrino. Bom, o hipotálamo ele exerce um papel de controlador da atividade endócrina exatamente devido à sua relação com a hipófise, né? Como eu expliquei anteriormente, a hipófise, também chamada pituitária, é considerada a glândula mestre do corpo e ela apresenta duas partes, a adenipófise, que produz e libera 6 tipos de hormônio, e a neurohipófise, que só armazena 2 hormônios produzidos pelo hipotálamo e secreta na hora que isso se faz necessário. Esses 2 hormônios produzidos pelo hipotálamo e liberados pela neurohipófise são a DH e ocitocina. Bom, para começar nossas discussões, eu coloquei aqui essa figura que mostra a localização do hipotálamo na região do diencéfalo, o infundíbulo, que é essa haste que une o hipotálamo na adenipófise, o que pode ser melhor visto aqui nessa figura de baixo, né? Então aqui a gente tem o hipotálamo, o infundíbulo, unindo então o hipotálamo à hipófise, tanto a hipófise posterior, neurohipófise, quanto a hipófise anterior, a adenipófise. Por que desse nome, né? Neurohipófise é formada por tecido neural. A adenipófise é formada por células endócrinas secretoras de hormônios, né? Então, para a gente entender esse assunto de uma vez por todas, é muito importante que a gente consiga entender a relação do hipotálamo com a neurohipófise e do hipotálamo com a adenipófise, que é uma relação diferente. Considerando a relação do hipotálamo com a neurohipófise, o que a gente pode ver? No hipotálamo, nós temos células que a gente chama de células neurosecretoras, que produzem hormônios, lançam por seus axônios, passando pelo infundíbulo e que são armazenados na hipófise posterior. Quando ocorre o estímulo apropriado, esses hormônios então serão liberados pela neurohipófise na circulação sistêmica para então encontrar suas células-alvo e agir. Já a relação do hipotálamo com a adenipófise é outra, né? A gente tem também células neurosecretoras aqui no hipotálamo, mas elas secretam hormônios numa rede de vasos sanguíneos que comunica diretamente o hipotálamo com a adenipófise. Essa rede de vasos sanguíneos a gente chama de sistema porta-hipofisário. É como se fosse um escorregador que leva diretamente os hormônios regulatórios do hipotálamo para agir nas células-alvo que se encontram na adenipófise. Agora, para cada hormônio secretado pela adenipófise, a gente tem pelo menos um regulador hipotalâmico, né? E nós vamos ver isso mais adiante. E esses hormônios liberados pela adenipófise, produzidos e liberados pela adenipófise, vão agir em outras glândulas do corpo, né? Fazendo com que essas glândulas, então, secretem os seus próprios hormônios, né? Aqui nessa figura a gente já tem alguns dos hormônios produzidos ali e secretados pela adenipófise, por exemplo, o estimulante da tireoide vai agir na tireoide, fazendo a tireoide produzir e secretar os seus próprios hormônios, o T3 e T4. É só um exemplo, a gente vai falar de cada eixo no momento oportuno. Essa figura aqui, eu gosto muito dela porque ela mostra conjuntamente a relação do hipotálamo com
a neurohipófise com a adenipófise. Então, se a gente olhar aqui nessa figura, aqui a gente tem o núcleo supraóptico, aqui o núcleo paraventricular e aqui uma representação das células neurosecretoras desses núcleos. Nos dois núcleos eu tenho algumas células produtoras de ocitocina, produzem ocitocina nos seus corpos celulares, por transporte axonal, guarda essa ocitocina nos terminais axonais que se encontram na neurohipófise. E o núcleo paraventricular e supraóptico também tem células produtoras do ADH, que da mesma forma é produzido por corpos celulares de neurônios aqui nesses núcleos, são transportados pelos axônios que passam pela região do infundíbulo, que é essa região em forma de pescoço, e fica armazenada aqui no terminal axonal. É importante ressaltar que ADH e ocitocina não são secretados pela mesma célula, né? Mas existem células que secretam ADH e outras que secretam ocitocina pela neurohipófise. E essas células se localizam nesses dois núcleos. Por outro lado, a gente tem o hipotálamo ventral, que possui células neurosecretoras com axônios menores. Como dito anteriormente, essas células neurosecretoras desse núcleo hipotalâmico vão secretar reguladores, hormônios que vão cair no sistema porto-hipofisário, que é uma rede de vasos sanguíneos que une o hipotálamo na adenipófise para agir em células da adenipófise, fazendo com que elas, então, respondam secretando seus próprios hormônios na corrente sanguínea, e esses hormônios vão agir em glândulas-alvo. Bom, a gente vai primeiro falar dos hormônios produzidos pelo hipotálamo e secretados pela neurohipófise. Para a gente começar, nós vamos falar do hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, produzido por células neurosecretoras do núcleo paraventricular e núcleo supraóptico. Bom, a primeira questão é, por que esse nome, né? Hormônio antidiurético? Porque ele diminui a diurese. O que é a diurese? Perda de água através da urina. E por que esse nome, vasopressina? Em altas concentrações, esse hormônio tem um papel vasoconstritor, né? Diminuindo a luz dos vasos e, consequentemente, aumentando a pressão dentro desses vasos, né? Vamos compreender, então, melhor em que situações a gente vai ter a liberação desse hormônio na circulação sistêmica, sendo liberado pela neurohipófise. Bom, quando eu tenho uma alta concentração de eletrólitos no sangue, isso é um sinal de que eu preciso reter nesse sangue o solvente. Eu já disse para vocês que no nosso corpo o solvente é a água. Então, se eu estou com alta concentração de eletrólitos no sangue, é importante liberar um hormônio que vai agir lá no rim, retendo água que eu iria perder na urina no meu sangue, né? E o antidiurético, ele cumpre esse papel. Eu vou explicar mais sobre esse papel adiante. Quando ocorre diminuição do volume sanguíneo? A diminuição do volume sanguíneo significa uma diminuição da pressão desse sangue contra a parede dos vasos sanguíneos, né? Então, o volume sanguíneo ele tem que ser muito bem controlado, e toda vez que esse volume sanguíneo diminui, a gente vai ter a liberação desse hormônio, ADH, para aumentar esse volume sanguíneo. Como dito anteriormente, a diminuição da pressão sanguínea também é um estímulo para a secreção do antidiurético. Por quê? Porque a pressão sanguínea também tem que ser bastante regulada, né? Uma pressão sempre baixa significa uma dificuldade do sangue a atingir os tecidos, levando oxigênio e nutrientes, principalmente no que diz respeito ao encéfalo. Então, o nosso corpo não quer ficar com a pressão sempre baixa, né? E numa situação de pressão baixa, a gente vai ter o estímulo para secretar o ADH, e aí ele vai aumentar o envio de água que a gente ia perder na urina para o sangue, aumentando o volume sanguíneo, aumenta-se também a pressão sanguínea.
Bom, então estes são os fatores que ocasionam a liberação do hormônio antidiurético. Quando a pressão sanguínea está baixa, a gente ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema que culmina com a secreção de ADH e aldosterona para aumentar a reabsorção renal de água e de sódio, assim aumentar o volume sanguíneo e aumentar a pressão. Vamos entender isso melhor, né? Quais são os efeitos ocasionados pelo ADH? Primeiro, como eu disse anteriormente, ele vai diminuir a quantidade de água eliminada pelos rins, ou seja, um efeito antidiurético. Como que ele faz isso? Ele vai aumentar a reabsorção de água, principalmente nos túbulos contorcidos distais e coletores. Em geral, esses tubos são impermeáveis à água, mas quando a gente tem a secreção do hormônio antidiurético, nós vamos ter aquaporinas surgindo aí, né, nas membranas das células absortivas dos tubos e a reabsorção de água, a devolução da água do líquido que vai formar a urina para o sangue. Isso vai aumentar, então, a quantidade de água no sangue, o volume sanguíneo e a pressão. O que para a gente é bom, porque no caso de desidratação, vai diminuir o risco de ainda perder água pela urina. No caso de hipotensão, vai aumentar o volume sanguíneo e aumentar a pressão. E no caso de alta de eletrólitos no sangue, vai diluir esses eletrólitos, permitindo que a homeostase e o equilíbrio de eletrólitos no sangue seja reestabelecido. Também em concentrações mais altas, o ADH, né, o antidiurético, vai promover a vasoconstrição, o que ajuda a elevar a pressão sanguínea, né? E é por isso que ele recebe o nome também de vasopressina. Ele é um importante contribuidor para o controle da pressão arterial a longo prazo, porque a curto prazo a gente tem mecanismos reflexos nervosos para controle de pressão, né? Mas a longo prazo os mecanismos hormonais têm um papel de suma importância. Uma observação interessante é que o álcool ele inibe a secreção do antidiurético, favorecendo a diurese, né? E, portanto, levando o corpo à desidratação. Bom, aqui a gente tem uma figura que mostra o rim e a estrutura, a unidade estrutural e funcional do rim, que é o néfron, né? O ADH, ele vai agir mais especificamente nessa região do néfron, no túbulo contorcido distal e no tubo coletor, que em geral são impermeáveis à água, mas em presença de ADH, eles se tornam permeáveis, aumentando a reabsorção de água da luz do tubo para o sangue dos capilares peritubulares, fazendo assim com que a gente tenha uma perda menor de água pela urina, né? E uma retenção maior de água no nosso sangue. Então, é bem interessante esse papel do ADH nos túbulos contorcidos distais e coletores, aumentando a reabsorção de água para o sangue, da luz do vaso para o sangue. Já a ocitocina, que é um segundo hormônio produzido pelo hipotálamo e liberado pela neurohipófise, está muito relacionada a outros processos. Quais seriam os fatores que ocasionam a liberação de ocitocina, né? A distensão uterina na hora do trabalho de parto, né? Na hora do trabalho de parto, a cabeça do bebê funciona como um bate-estacas ali na saída do útero, onde existem receptores sensoriais de distensão, mecanorreceptores. Quando a cabecinha do bebê vai descendo e ativando esse estiramento e esses mecanoreceptores, sinais aferentes serão levados para o hipotálamo para que ele então secrete a ocitocina. A ocitocina, por sua vez, vai ocasionar a contração das células musculares lisas do útero
para que o bebê desça mais. À medida que esse bebê vai descendo em direção ao canal de parto, mais sinais aferentes vão para o hipotálamo, mais ocitocina é liberada, mais contração uterina, o que vai favorecendo o trabalho de parto e o nascimento da criança, por um mecanismo de feedback positivo. Bom, outra função da ocitocina é a estimulação das papilas mamárias, né? Como um fator que gera também um sinal para o hipotálamo liberar ocitocina, já que ele estimula a ejeção do leite nas glândulas mamárias, né? A contração das células que levam à ejeção do leite na hora da amamentação, né? Então, enquanto o ADH ele tem uma ação principalmente nos néfrons, a ocitocina tem como células-alvo as células musculares lisas do útero para permitir o nascimento de uma criança no trabalho de parto e a contração das células mioepiteliais da glândula mamária para a ejeção do leite. E no homem, né, a ocitocina, ela tem função? Tem, né? Ela vai provocar relaxamento dos vasos dos corpos eréteis do pênis, aumentando a irrigação sanguínea, estando também relacionada à ereção e à ejaculação, né? Bom, entendido os papéis da ocitocina, né, clássicos, que é contração uterina na hora do trabalho de parto, para auxiliar no trabalho de parto, e ejeção do leite, cabe ressaltar que vários trabalhos têm mostrado o papel da ocitocina no controle do estresse crônico, no aumento dos vínculos afetivos, sendo então a ocitocina envolvida aí nas questões emocionais também, ok? Então, nós falamos um pouquinho dos hormônios produzidos pelo hipotálamo e secretados pela neurohipófise, né? E agora a gente passa para o momento da nossa aula onde nós vamos falar dos hormônios produzidos e secretados pela adenipófise. Só que para falar desses hormônios produzidos e secretados, né, pela adenipófise na circulação sistêmica, a gente primeiro precisa lembrar que esses hormônios da adenipófise só são liberados se vierem pelo sistema porto-hipofisário os hormônios liberadores vindos do hipotálamo. Lembrando que para alguns hormônios da adenipófise já existem também conhecidos hormônios inibidores da secreção, ou seja, nenhum hormônio da adenipófise é secretado na circulação sistêmica sem que venha pelo sistema porta-hipofisário os hormônios reguladores hipotalâmicos, né? Para alguns desses hormônios a gente vai ter só o estimulador da secreção do hormônio adenipofisário e para outros a gente vai ter o hormônio liberador e o inibidor, mas todos recebem uma regulação de hormônios que vem do hipotálamo via sistema porto-hipofisário. Portanto, a adenipófise é altamente vascularizada e vamos falar um pouquinho sobre os hormônios que essa glândula secreta, né? Bom, os hormônios liberados pela adenipófise ou hipófise anterior são hormônios peptídicos, são hormônios hidrossolúveis. Como dito na aula de introdução ao sistema endócrino, esses hormônios peptídicos são formados por cadeias de aminoácidos unidos pela ligação peptídica e são sintetizados através da tradução envolvendo o retículo endoplasmático rugoso, o armazenamento e modificação no complexo de Golgi e a secreção por vesículas no momento adequado e necessário para o organismo. Nós vamos falar do primeiro hormônio secretado pela adenipófise, que é o hormônio estimulante da tireoide, ou tireotrofina.
cuja sigla é TSH. Como o próprio nome indica, esse hormônio tem o papel de estimular a tireoide a produzir e lançar na circulação sistêmica seus próprios hormônios, que é o T3, triiodotironina, e o T4, tetraiodotironina ou tiroxina, que é seu nome mais conhecido, né? Esse hormônio estimulante da tireoide é produzido e secretado por células da adenohipófise, que são chamadas tireotrófos. O segundo hormônio produzido e secretado pela adenohipófise é o hormônio folículo estimulante, também conhecido como gonadotrofina, devido a seu papel nas gônadas, os ovários na mulher e os testículos no homem, né? Quando o FSH age nessas gônadas, em geral, ele estimula a produção e liberação de gametas, enquanto que o hormônio luteinizante, ele é também uma gonadotrofina, porque ele também age nas gônadas, mas quando ele é liberado e age nessas gônadas, ele tem um efeito maior na produção hormonal por parte dessas gônadas, né? No caso, o ovário produz estrógeno e progesterona e o testículo produz a testosterona. É importante ressaltar que o FSH e o LH são produzidos e secretados pela mesma célula da adenohipófise, que é o gonadotrofo, só que não ao mesmo tempo, né? A gente vai ter uma aula sobre o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, e eu vou esclarecer, né, como que cada um desses hormônios é liberado no momento correto, gerando a resposta correta também. O quarto hormônio que a gente vai falar é o hormônio adrenocorticotrófico, ou ACTH, também conhecido como corticotrofina. O nome já fala, né? Adrenocorticotrófico. Vai agir no córtex da glândula adrenal, que é a suprarrenal, fazendo com que regiões específicas do córtex secretem os seus próprios hormônios. O hormônio do córtex da adrenal, que é liberado em maior quantidade devido à ação do ACTH que veio da adenohipófise, é o cortisol, mas também tem um efeito sobre a aldosterona e os hormônios andrógenos. Nós vamos ver também na aula de eixo hipotálamo, hipófise adrenal. O quinto hormônio que a gente vai falar é o hormônio do crescimento, também chamado somatotrofina ou hormônio somatotrófico. Esse hormônio age em praticamente todas as células do corpo, mas ele tem um efeito também de estimular o fígado a secretar hormônios próprios, que são os fatores de crescimento semelhante à insulina ou somatomedinas. A prolactina é o último hormônio aqui da nossa lista de hormônios produzidos e secretados pela adenohipófise, e ela tem um papel de estimular a produção do leite para que uma mulher possa amamentar um recém-nascido, né? Então, a prolactina, ela tem um papel interessante. As células que produzem a prolactina são os lactotrófos, as que produzem o GH são os somatotrófos, as que produzem a CTH são os corticotrófos, o FSH e LH gonadotrófos, o TSH tireotrófos, ou seja, eu tenho um repertório de células lá na adenohipófise e essas células elas vão ser estimuladas por hormônios que vêm do hipotálamo a produzir e secretar seus próprios hormônios na circulação sistêmica. É importante chamar atenção para dois hormônios aqui. O GH, que é a somatotrofina, ou hormônio do crescimento humano, que apresenta tanto um regulador estimulante vindo do hipotálamo, quanto um inibidor vindo do hipotálamo, tá? E a prolactina também vai ter um estimulador e um inibidor. Nós vamos falar nas aulas específicas sobre esses hormônios, sobre estes reguladores hipotalâmicos. Então, aqui a gente tem uma figura mostrando o alvo
dos hormônios produzidos e secretados pelas células da adenipófise. Então, o hormônio estimulante da tireoide vai ter como alvo as células foliculares da tireoide. Então, o TSH ele estimula a tireoide a secretar, a produzir e secretar os seus próprios hormônios, que são o T3 e T4. A prolactina vem da adenipófise e age na glândula mamária, fazendo a produção, estimulando a produção do leite. Lembrando que a ocitocina, que é secretada pela neurohipófise, estimula a ejeção do leite, né? O GH ele vai agir em praticamente todas as células do corpo, estimulando o crescimento e regulando o metabolismo, mas ele também tem um efeito indireto no fígado, levando ao fígado a secretar as somatomedinas ou fatores de crescimento semelhantes à insulina, que vão também estimular o crescimento e vão durar mais tempo na circulação sanguínea do que o próprio GH. O ACTH, liberado pelos corticotrófos da adenipófise, vai agir nas zonas da glândula suprarrenal. Nós temos três regiões, né? A zona glomerulosa, que libera aldosterona, a zona fasciculada, que libera cortisol, e a zona reticular, que libera hormônios sexuais, né? Então, o ACTH ele tem um efeito maior na zona fasciculada, aumentando a secreção de cortisol, que é liberado principalmente em situações de estresse e em pico no início da manhã para aumentar a disponibilidade de nutrientes energéticos para o corpo. Aqui nós temos o FSH e LH agindo no testículo, né? São as gonadotrofinas produzidas pelos gonadotrófos da adenipófise. O FSH e o LH, eles têm uma contribuição mútua, mas o FSH tem uma ação maior sobre a produção de gametas, né? No caso do homem, os espermatozoides, e o LH na produção hormonal, que no caso do homem é a testosterona. E esses hormônios na mulher vão agir nas gônadas femininas, que são os ovários, e esses hormônios vão então permitir a produção e liberação a cada ciclo de um ovócito 2, né? No caso, o FSH estimula o desenvolvimento folicular, o amadurecimento de um gameta para que ocorra a ovulação. E o LH está mais relacionado à produção hormonal. E os hormônios produzidos aqui por estímulo do LH são estrógeno e progesterona. Então, a maioria dos hormônios produzidos e secretados pela adenipófise são hormônios tróficos, que vão agir em outras glândulas, fazendo com que essas glândulas liberem seus próprios hormônios. E, em geral, o efeito final desse hormônio aí liberado por essas glândulas vai agir por feedback negativo, inibindo o hipotálamo e inibindo a adenipófise quando a resposta já foi obtida, alcançada. Aqui então o que a gente pode ver que trata-se de uma hierarquia, onde o hipotálamo secreta hormônios que controlam a adenipófise, né? Esses hormônios vêm via sistema porto-hipofisário e os hormônios da adenipófise vão ser liberados na circulação sistêmica e vão agir em glândulas-alvo, fazendo com que essas glândulas-alvo secretem seus próprios hormônios. Essa hierarquia a gente dá o nome de eixo: hipotálamo, hipófise, glândula-alvo. E a gente vai ter uma aula sobre cada um desses eixos, né? Então, o eixo relacionado à tireoide é hipotálamo, hipófise e tireoide. O eixo relacionado às gônadas é hipotálamo, hipófise, gônadas. Ao córtex da adrenal, hipotálamo, hipófise, córtex da adrenal. E assim, nós vamos ver, né, que esses eixos, eles são muito importantes
para o nosso corpo. Por isso, nós teremos aulas sobre cada um desses eixos mais adiante, né? Então, aqui a gente tem um esquema que nos mostra o hipotálamo, né? Secretando hormônios que vão direto para agir em células específicas da adenipófise, porque existe o sistema porto-hipofisário que une o hipotálamo à adenipófise. As células da adenipófise que têm receptor para esse hormônio hipotalâmico respondem à chegada desse hormônio secretando na circulação sistêmica os seus próprios hormônios, que por sua vez vão agir em glândulas alvo, né? Então, mais uma vez, os hormônios hipotalâmicos influenciam a secreção por parte da adenipófise de hormônios tróficos, hormônios que vão agir nas outras glândulas. Aqui do lado a gente pode ver esses eixos, né? Então, aqui, ó, o hipotálamo libera o TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina. Se é liberado pelo hipotálamo, cai no sistema porto-hipofisário, vai agir nos tireotrófos da adenipófise, fazendo com que essas células liberem o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Esse hormônio estimulante da tireoide cai na circulação sanguínea, fazendo com que os hormônios tireoidianos sejam liberados, o T3 e o T4. Esses hormônios, eles vão aumentar a taxa metabólica, vão agir em praticamente todas as células do corpo, aumentando o processo de produção de energia. E quando a taxa metabólica aumentar e ficar normal, a gente tem uma inibição da secreção do TRH por parte do hipotálamo e da secreção do TSH por parte da adenipófise, caracterizando um feedback negativo. Aqui a gente pode ver o eixo hipotálamo, hipófise, gônadas, onde o hipotálamo secreta no sistema porto-hipofisário GnRH, hormônio liberador de gonadotrofinas. Como é liberado no sistema porto-hipofisário, vai direto para a adenipófise, agir nos gonadotrófos da adenipófise para liberar FSH e LH. Esse FSH e LH vão estimular a secreção de estrógeno e progesterona na mulher e testosterona no homem. Também teremos uma aula sobre esse eixo. O CRH é o hormônio hipotalâmico, chamado hormônio liberador de corticotrofina, cai no sistema porto-hipofisário, age nos corticotrófos da adenipófise, fazendo com que eles liberem o ACTH, que cai na circulação sistêmica e vai agir no córtex da adrenal, estimulando principalmente a secreção de cortisol, mas também vai ter um efeito sobre outros hormônios da adrenal, né, do córtex da adrenal. E aqui a gente pode ver também o GH, que é um hormônio liberado pelos somatotrófos da adenipófise e que tem um regulador estimulante vindo do hipotálamo, que é o GHRH, e o GHIH, que é a somatostatina, que vai agir como inibidor do GH. O GH ele tem um efeito direto em todas as células do corpo e um efeito indireto sobre o fígado, estimulando a secreção das somatomedinas ou IGFs, né, que vão favorecer o crescimento e também a regulação metabólica. Bom, o que nós vamos perceber é que está faltando um eixo aqui, né? Na verdade, a gente tem aí a prolactina, que vai agir na glândula mamária, que vai estar relacionada à produção de leite. Ela também vai ter um regulador positivo e vai ter um regulador negativo, né? Na verdade, a prolactina, ela vai estar maior parte da nossa vida sobre a ação do inibidor de prolactina, porque a gente só tem que produzir leite no momento da amamentação, né? Então, como a glândula mamária não é uma glândula endócrina, esse eixo não está sendo colocado aqui, mas é importante falar aí também da produção da prolactina para completar aí, né, os 6 hormônios produzidos e secretados pela adenipófise, né?
TSH, FSH e LH, ACTH, GH e a prolactina. Então, aqui, mais uma vez, essa figura ressalta o feedback negativo, né? Quando a glândula final secreta os seus próprios hormônios. O efeito desse hormônio diminui o estímulo tanto para a liberação do hormônio hipotalâmico quanto do adeno hipofisário, regulando o eixo. Para cada eixo, a gente tem estímulos iniciais, né? E o feedback para controlar a secreção, tá certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o eixo hipotálamo-hipófise tireoide. A baixa taxa metabólica, ambientes muito frios, a gravidez estimulam esse eixo, né? E a taxa metabólica aumentada, o aumento da temperatura corporal, vai então inibir esse eixo. Aqui o eixo do cortisol, né, que é o hormônio final, CRH, produzido pelo hipotálamo, ACTH pela adenipófise e cortisol. Quando o cortisol exerce seus efeitos de favorecer aí a liberação de substâncias energéticas das reservas endógenas para o sangue, nós vamos ter uma resposta de inibição do eixo. Mas vamos ter aula sobre cada eixo e vai ficar melhor explicado, né? Então, aqui a gente tem uma figura que reúne todos os hormônios hipotalâmicos aqui em cima, que vão para o sistema porto-hipofisário, as células onde eles agem, e aqui o que essa célula da adenipófise libera, né? Qual hormônio que a célula da adenipófise libera para agir na glândula-alvo. É um resumo de tudo que eu expliquei para vocês. Esse quadro é para a gente finalizar a nossa aula de hoje, onde eu coloquei aqui o hormônio hipotalâmico, que é aquele liberado no sistema porto-hipofisário, o hormônio adeno-hipofisário e os efeitos desse hormônio adeno-hipofisário e a regulação, tá certo? Então, para cada um dos hormônios da adenipófise, a gente sempre vai ter pelo menos um regulatório hipotalâmico vindo do sistema porto-hipofisário, né? Então, o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide começa com TRH, que é o hormônio estimulador de tireotrofina, sendo liberado no sistema porto-hipofisário para agir nos tireotrófos da adenipófise, e esses tireotrófos respondem secretando TSH na circulação sistêmica, que é o estimulante da tireoide. Como ele é o estimulante da tireoide, o próprio nome já fala o que ele faz. Estimula as células foliculares da tireoide a produzir e liberar os hormônios da tireoide, que por sua vez são T3 e T4. O aumento da concentração desses hormônios na circulação inibe tanto a secreção de TSH quanto de TRH, caracterizando um feedback negativo. Aqui o eixo hipotálamo, hipófise, córtex da adrenal, onde o hipotálamo libera no sistema porto-hipofisário o hormônio estimulador de corticotrofina para agir nos corticotrófos da adenipófise, e a resposta desses corticotrófos será a secreção do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico na circulação sistêmica. As células-alvo desse hormônio estão nas regiões do córtex da adrenal. Então, o ACTH estimula a produção e a liberação dos hormônios do córtex da adrenal. Eu já disse anteriormente que o efeito maior do ACTH é sobre a zona fasciculada, que libera o cortisol, que está relacionado ao aumento da disponibilidade de nutrientes energéticos para o sangue, né? Aumenta a glicemia, aumenta a proteólise, lipólise e outras funções que a gente vai ver na aula desse eixo, né? O aumento da concentração de glicocorticoides na circulação sistêmica inibe a liberação tanto do ACTH pela adenipófise quanto do CRH pelo hipotálamo. Aqui nós temos o eixo hipotálamo-hipófise gônadas,
onde a gente tem o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, estimulando ali, a partir da puberdade, a adenipófise a liberar o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que por sua vez estimula a produção de espermatozoides pelos testículos e de estrógeno e ovócitos pelos ovários, né? A regulação um pouco mais complexa. Na aula específica desse eixo, eu vou explicar melhor. Ainda falando do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, a gente tem novamente, a partir da puberdade, o GNRH saindo do hipotálamo, indo via sistema porto-hipofisário, agir nos gonadotrófos da adenipófise, fazendo com que ocorra a liberação do hormônio luteinizante, que vai estimular a produção de testosterona pelos testículos e de estrógenos e progesterona pelos ovários, né? Em geral, aumenta a concentração de estrógeno e progesterona, inibe a liberação do GNRH, que é o hormônio hipotalâmico. Aqui, em relação à prolactina, a gente tem dois reguladores, o hormônio inibidor de prolactina e o hormônio liberador de prolactina. Como eu expliquei anteriormente, a gente vive mais sobre a ação do PIH, né? É o inibitório que vai agir mais. Por quê? Porque a gente só tem o estímulo da secreção de prolactina, ou pelo menos só deve ter, né, em situações fisiológicas, no momento da lactação. Então, a prolactina liberada pelos lactotrófos da adenipófise cai na circulação sistêmica quando a gente tem estímulo do hormônio liberador de prolactina, né? E vai estimular o desenvolvimento das glândulas mamárias e da produção de leite. O aumento da concentração de prolactina vai inibir a liberação do estimulador e estimular a do inibidor hipotalâmico, né? E por último, eu coloquei aqui esse quadro que fala sobre o eixo do GH, né? Aqui nós temos os dois hormônios reguladores do GH, o GHRH, que é o hormônio hipotalâmico, hormônio liberador do hormônio do crescimento. Ele é bem estimulado pela hipoglicemia, e esse eixo, né, leva à secreção de GH, e o GH tem um efeito hiperglicemiante, então quando eu tenho hipoglicemia, eu estimulo esse eixo. E temos o GHIH, que é o inibidor do hormônio do crescimento, né? E aí, o que a gente vai perceber é que sobre estímulo do hormônio hipotalâmico GHRH, os somatotrófos da adenipófise liberam na circulação sistêmica o GH, que é o hormônio do crescimento humano, ou somatotrofina, ou hormônio somatotrófico. Esse age em todas as células do corpo, estimulando o crescimento, a síntese proteica, a lipólise, né? E estimula também as mitoses e a diferenciação das células que podem se diferenciar. Tem um efeito importante na síntese proteica e tem um efeito indireto agindo sobre as células do fígado, fazendo-as liberar seus próprios hormônios, que são as somatomedinas. E essas somatomedinas, então, em alta, estimulam a produção do GHIH, né, que é a somatostatina, que é o inibidor do GH, e inibe a produção do GHRH, caracterizando também um feedback negativo. Dessa forma, a gente termina a nossa aula falando da relação do hipotálamo com a neurohipófise, do hipotálamo com a adenipófise, os hormônios produzidos e secretados pela adenipófise, os hormônios produzidos pelo hipotálamo e secretados pela neurohipófise. Espero que vocês tenham entendido e, posteriormente, nós vamos falar de cada eixo e de cada um desses hormônios citados na aula de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem seu like e os seus comentários no canal. Até a próxima aula.